Hoje eu quero falar contigo que muitas vezes te sentes inseguro. Inseguro sobre quem és, sobre o teu valor, sobre o teu lugar no mundo. Talvez vivas a comparar a tua vida com a dos outros, talvez carregues uma sensação de não seres suficiente, de não seres bom o bastante. E isso magoa, porque parece que tudo à volta reforça essa voz que diz: tu não tens tanto valor assim. Mas eu quero que ouças algo que vem diretamente do coração de Deus, registado em Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia, e, antes que saísses da madre, te consagrei e te designei profeta às nações. Olha que palavra poderosa! Deus está a dizer que antes mesmo de existires, Ele já te conhecia. Antes de qualquer pessoa olhar para ti, Ele já tinha olhado. Antes de dares o primeiro passo, antes de pronunciares a primeira palavra, Ele já te tinha escolhido. Ou seja, o teu valor não depende da opinião dos outros, nem daquilo que conquistas, nem dos erros que cometeste. O teu valor está no facto de que Deus já te escolheu. E eu não quero esperar até ao fim para orar contigo, porque eu sei que, se estás aqui, precisas dessa cura já agora. Oração de cura da insegurança. Senhor, eu oro neste momento por cada pessoa que tem vivido com insegurança, carregando dúvidas sobre o próprio valor, sobre o propósito da sua vida. Tu sabes, Senhor, como a comparação magoa, como a rejeição deixa marcas, como as palavras negativas ficam a ecoar na mente. E eu te peço, toca agora cada coração. Lembra cada pessoa de que ela foi escolhida antes mesmo de nascer, que não é um acidente, que não é um acaso. Mostra que o Senhor já a separou para algo especial, que a identidade dela não está no que o mundo diz, mas no que o Senhor declara. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo agora. Deixa essa oração entrar no teu coração como um bálsamo. Tu tens valor, tu foste escolhido, e nada pode mudar isso. E hoje eu quero pedir-te algo diferente. Em vez de escreveres a tua cidade ou país, coloca nos comentários uma frase simples de fé começando assim: eu sou escolhido por Deus porque. A Tambutol completa a tua maneira. Pode ser: eu sou escolhido por Deus porque Ele já me conhecia. Eu sou escolhido por Deus porque Ele me separou antes de eu nascer. Essa frase vai ser como uma declaração espiritual sobre a tua vida e também vai encorajar outras pessoas que a lerem. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar juntos. Eu quero partilhar uma experiência em que eu mesmo me senti inseguro, mas Deus me lembrou dessa verdade. Depois, vamos mergulhar mais fundo nesse versículo e entender o contexto de Jeremias e como essa promessa é tão atual para nós hoje. E no fim, nós vamos orar novamente, pedindo que toda a insegurança seja substituída pela certeza de quem somos em Deus. Então fica comigo até ao fim, porque hoje vais sair daqui com algo novo dentro de ti. A convicção de que foste escolhido e amado antes mesmo de nascer. Eu sei bem o que é lidar com insegurança, aquele sentimento de não ser suficiente, de achar que sempre falta algo. E muitas vezes, esse sentimento nasce das comparações. A gente olha para a vida dos outros, para as conquistas, para os dons que eles têm, e pensa: por que eu não sou assim? Por que eu não consigo ser tão bom quanto aquela pessoa? Eu lembro-me de um período em que isso me dominava. Eu via pessoas da minha idade a conquistar coisas grandes, a avançar em áreas em que eu ainda estava a engatinhar, e aquilo fazia-me sentir pequeno. Eu começava a acreditar que eu nunca seria capaz, que talvez Deus tivesse se esquecido de mim, ou que eu simplesmente não tinha tanto valor assim. E a insegurança vai minando a gente aos poucos. Ela tira a confiança para dar passos. Ela faz-te calar quando devias falar. Ela faz-te desistir antes mesmo de tentar. E, no fundo, ela cria uma mentira. A de que não tens identidade, a de que não tens propósito. Numa dessas noites, em meio a pensamentos de comparação e frustração, eu abri a Bíblia quase sem direção, e os meus olhos caíram justamente nesse versículo de Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia, e, antes que saísses da madre, te consagrei e te designei profeta às nações. Naquele instante, foi como se Deus estivesse a falar diretamente comigo. Eu percebi que o meu valor não vinha de estar no mesmo ritmo que os outros, nem das conquistas que eu tinha ou não tinha. O meu valor vinha do facto de que Deus já me tinha escolhido antes mesmo de eu nascer.
E se Ele me escolheu, significa que já havia um plano, um propósito, algo único que só eu poderia viver. A insegurança não desapareceu de repente, mas a partir daquele momento ela perdeu força. Porque toda vez que a comparação tentava atacar-me, eu lembrava: Deus já me conhecia antes de tudo. Ele me escolheu, Ele me separou. A Tambutol, essa verdade foi-me ajudando a caminhar com mais confiança, não porque eu me sentia melhor que ninguém, mas porque eu sabia quem eu era nele. Talvez tu também já tenhas sentido isso. Talvez já tenhas olhado para os outros e te tenhas sentido menor. Talvez alguém já tenha dito palavras que fizeram-te acreditar que não tens valor. Ou talvez tu mesmo te tenhas convencido de que não és capaz. Mas deixa eu dizer-te, isso é mentira. A verdade é que tens identidade em Deus. A verdade é que antes mesmo de nascer, Ele já te conhecia. A verdade é que o teu valor não depende de nada externo, porque já foi definido pelo Criador. E é sobre isso que nós vamos mergulhar agora, entendendo o contexto desse versículo e como a vida de Jeremias nos ensina que até a maior insegurança pode ser vencida quando acreditamos no chamado e na escolha de Deus. O versículo que estamos a viver hoje está em Jeremias 1, 5. Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. E, antes que saísses da madre, te consagrei e te designei profeta às nações. Quando ouvimos esse versículo, ele parece muito bonito e realmente é. Mas para entender a profundidade dele, precisamos olhar para o contexto da vida de Jeremias. Jeremias era muito jovem quando Deus o chamou. E o chamado não era simples. Ser profeta em tempos difíceis, falar coisas que o povo não queria ouvir, enfrentar resistência, oposição, perseguição. Naturalmente, ele sentiu-se inseguro. Em Jeremias 1, 6 ele responde a Deus: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Vês, ele já começa a dizer: eu não sou capaz, eu não tenho idade, eu não tenho as palavras certas. A Tambutol é nesse exato momento que Deus afirma: antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. Ou seja, Jeremias não precisava provar nada. Ele não precisava ter a idade certa, nem o currículo certo, nem a eloquência perfeita. Deus já o tinha escolhido antes mesmo de nascer. Isso muda tudo, porque mostra que o valor de Jeremias não estava na sua própria capacidade, mas na escolha de Deus. O chamado não dependia de quem Jeremias era, mas de quem Deus era. E aqui está a aplicação para a nossa vida. Quantas vezes a insegurança tenta falar mais alto em nós? Tu não tens idade, tu não tens experiência, tu não és bom o bastante. Olha para os outros, eles são melhores que tu. Essas vozes são como ecos da resposta de Jeremias: eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu não consigo. Mas a resposta de Deus é sempre a mesma: antes de nasceres, eu já te tinha escolhido. Isso significa que o teu valor não é definido pela comparação. Não é a tua idade, não é o que tens ou não tens, não são os rótulos que colocaram em ti. O teu valor já foi definido pelo Criador antes mesmo de existires. E tem algo ainda mais profundo nesse texto. Quando Deus diz te consagrei, no hebraico a palavra traz a ideia de consagrar, designar para algo especial. Ou seja, tu não estás aqui por acaso, existe algo único em ti que foi planeado por Deus desde o ventre. Isso não significa que nunca vais sentir insegurança. Jeremias sentiu. Moisés também sentiu quando disse: Senhor, eu não sei falar. Gideão também disse: eu sou o menor da minha família. Mas todos eles ouviram a mesma resposta de Deus: eu estou contigo. Eu já te escolhi. A Tambutol, essa é a chave para vencer a insegurança. Não é olhar para si mesmo tentando encontrar confiança, mas olhar para Deus e descansar no facto de que Ele já nos escolheu. Na prática, isso pode mudar a tua vida em áreas muito simples. Quando a comparação bater, podes lembrar: eu não preciso ser como o outro, porque Deus me separou para algo específico. Quando a dúvida vier, podes declarar: Deus já me conhecia antes mesmo de eu nascer, então Ele sabe exatamente o que está a fazer comigo. Quando a insegurança tentar paralisar-te, podes orar: Senhor, lembra-me quem eu sou em Ti e não quem eu acho que sou em mim mesmo. Jeremias não deixou de ser profeta por causa da insegurança. Ele seguiu o chamado porque acreditou na escolha de Deus. E é isso que tu também podes fazer.
continuar a caminhar, mesmo quando não te sentes capaz, porque sabes que quem escolheu foi Deus. Então guarda isso no coração. Tu não és definido pelas tuas inseguranças. Tu és definido pela escolha de Deus. Ele já te conhecia, já te escolheu, já te separou, e isso é suficiente para dar segurança a ti. E é exatamente essa verdade que nós vamos transformar em oração agora, pedindo que Deus cure a insegurança dentro de nós. E nos lembre, todos os dias, de quem realmente somos nele. Agora que percebemos o que Deus disse a Jeremias, e eu sinto que é hora de transformar essa verdade em oração. Porque não basta só ouvir que fomos escolhidos, precisamos deixar essa certeza entrar no coração, curar as feridas da insegurança e firmar a nossa identidade em Deus. Então, se puderes, faze os olhos agora, respira fundo. E vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti hoje com sinceridade. Tu sabes quantas vezes carregamos inseguranças. Tu sabes como a comparação rouba a nossa paz, como as palavras negativas marcam a nossa mente, como as experiências de rejeição nos fazem duvidar do nosso valor. E é por isso que hoje queremos ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Senhor, nós recebemos essa promessa. Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. Que essa verdade cale fundo no coração de cada pessoa que ora agora. Que ela se lembre que não é definida pelo olhar dos outros, nem pelas próprias falhas, nem pelo que deixou de conquistar. Ela é definida pela escolha eterna do Senhor. Jesus, Tu que foste rejeitado pelos homens, mas escolhido e amado pelo Pai, Tu sabes como dói não ser aceito. E é por isso que confiamos que Tu podes curar essa dor dentro de nós. Cura as marcas da comparação, cura as feridas das palavras que disseram Tu não consegues, Tu não és suficiente. Mostra a cada coração que o Teu amor é mais forte do que qualquer rejeição. Espírito Santo, nós pedimos, fala dentro de nós quem realmente somos. Sussurra ao nosso espírito a identidade que recebemos em Cristo. Que cada pessoa aqui ouça dentro de si. Tu és meu filho, Tu és minha filha, Tu és amado, Tu és escolhido. É tambutol que essa voz seja mais forte do que todas as mentiras. Senhor, nós entregamos agora toda a insegurança. Entregamos o medo de não ser aceite, o medo de fracassar, o medo de não ter valor. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos, substitui esses medos pela certeza da Tua escolha, que, a cada dia, possamos lembrar-nos que fomos separados para algo especial. Obrigado, Senhor, porque o nosso valor não depende de nós. Obrigado porque não precisamos conquistar identidade, nós já a recebemos. Obrigado porque não somos um acaso, não somos esquecidos, não somos invisíveis. Nós somos conhecidos, escolhidos e amados antes mesmo de nascer. Eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa que ora agora vai experimentar uma nova segurança em Deus. A comparação não terá mais o mesmo poder. A rejeição não vai mais determinar quem tu és. A insegurança vai perder força, porque a voz de Deus está a dizer: Tu és meu, eu já te escolhi. Pai, Filho e Espírito Santo, nós descansamos nessa verdade. E saímos desta oração mais leves, mais confiantes, mais firmes na nossa identidade em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se oraste comigo agora, eu quero que guardes essa verdade no coração. Tu não és definido pela tua insegurança, nem pelas comparações, nem pelo que disseram sobre ti. Tu és definido pela escolha de Deus. E essa escolha foi feita antes mesmo de nasceres. O Senhor disse a Jeremias: Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. E, antes que saísses da madre, te consagrei e te designei profeta às nações. Isso significa que o teu valor não começou quando conseguiste algo. O teu valor já existia antes de qualquer conquista, antes de qualquer erro, antes de qualquer opinião. Tu és amado porque Deus decidiu amar-te. Tu és escolhido porque Deus decidiu escolher-te. Eu sei que a insegurança ainda pode tentar voltar, porque ela é uma voz insistente. Mas agora tens uma verdade mais forte para responder. Quando o medo disser: Tu não és suficiente, podes responder: Eu já fui escolhido por Deus. Quando a comparação disser: Olha como os outros são milhares, podes responder: Deus me separou para algo único. É tambutol quando a dúvida disser: Tu não tens valor, podes declarar: O meu valor está no
facto de que o Criador já me conhecia e já me amava. Agora eu quero declarar uma bênção sobre a tua vida. Que o amor do Pai cure todas as feridas da insegurança. Que a graça de Jesus seja o alicerce da tua identidade, lembrando-te todos os dias de que já és aceito por Deus. E que a presença do Espírito Santo encha o teu coração com segurança, confiança e paz. Que andes de cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabes quem és em Deus. Que não te compares com ninguém, mas vivas com liberdade o propósito único que Deus sonhou para ti. E que, a cada passo, sintas que não precisas provar nada para merecer amor, porque o amor já foi dado antes de tudo. E eu quero pedir-te algo simples, mas especial. Escreve nos comentários uma frase curta de fé, como: eu fui escolhido antes de nascer. Essa declaração não é só para ti, mas para que outras pessoas que a lerem também sejam lembradas de que têm identidade em Deus. Se esta palavra tocou o teu coração, partilha este vídeo com alguém que esteja a lutar com insegurança. Talvez essa pessoa precise exatamente disso, ouvir que foi escolhida antes mesmo de nascer. E se ainda não te inscreveste aqui no canal, inscreve-te. Cada vez que fazes isso, ajudas esta mensagem a chegar a mais gente que precisa dessa cura interior. Então leva isso contigo. Jeremias 1:5 não é só para o profeta Jeremias, é para ti também. E hoje Deus mesmo está a lembrar: antes de tudo, eu já tinha escolhido-te. Vai em paz, cheio dessa certeza. Até ao nosso próximo encontro. Amém.